Olá, queridos. Começamos mais um Em Paralelo com a Torá. Parashá Kedoshim. Essa semana vamos ler uma parashá onde o Criador pede a Moisés para reunir todo o povo, homens, mulheres, crianças, famílias, para explicar os preceitos dos 10 mandamentos. Recentemente saímos da semana de Pessach, onde a certeza era a chave para conseguir os objetivos. Agora, a boa vida, uma boa história, uma boa caminhada passa a ser direcionada e condicionada por aqueles que decidem seguir os mandamentos. E o Criador pede então a Moisés que passe e explique a importância de cada um deles. Na Parashá Kedoshim, fazemos um estudo muito acirrado sobre as alahot, as leis. E dentre elas, fala-se sobre pureza, sobre como ser um verdadeiro judeu, um homem e uma mulher. E se a gente aprofundar um pouco no estudo da palavra Kedoshim, Kedoshim vem de Kedushá. Kedushá, santificado. Mas Kedushá também significa separação. Mas como que um homem e uma mulher se tornam santificados quando eles se unem para cumprir a missão da vida, que é viver, crescer, formar uma família, se alimentar, respeitar os preceitos? E aí temos a mesma palavra da energia de santificar com separar. Essa energia de Kedushá, que está presente em Kedoshim, nos traz a reflexão de que nós precisamos nos separar de tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que é negativo, de tudo aquilo que é ego, de tudo aquilo que é dúvida no Criador, dos medos que nos paralisam. São essas as separações que a Torá quer nos ensinar. E aí sim, uma vez separado, afastado de tudo isso, a gente caminha para ser santificado. Mas o que é ser santificado? Vamos virar santos? Vamos virar justos? Esse deve ser o nosso objetivo, ser justo. Mas o que Kedoshim nos ensina é que buscar a santidade é lembrar que nós somos um avo do todo que é o Criador. E para tal, devemos buscar nos assemelharmos a Ele. Buscar essa santidade que Kedoshim nos ensina é tentar fazer o nosso melhor, vencer as nossas paixões, os nossos desejos não justificados, vencer os nossos anseios ilimitados, vencer o nosso desejo do que é do outro, o sentimento impuro da inveja, do incômodo, vencer, falar mal, julgar errado, fazer fofoca, mexerico. Nos separar disso tudo nos aproxima do Criador, nos aproxima da nossa essência maior, nos aproxima de uma vida de benefícios, de bênçãos, frutos da santidade cultivada entre o desejo infinito do Criador de compartilhar e o nosso receptor aberto para receber essa energia nas doses que fizermos jus.
Muitas vezes, fazer restrição, separar das coisas impuras, significa abrir mão de conviver com coisas, hábitos, pessoas que são desejosos. Existe uma história que um sábio, rei, prepara uma bela reserva de vinho em barris no seu castelo e coloca para vigiar o seu vinho alguns soldados. Dentre eles, um era alcoólatra. O rei sabia disso. Passados algum tempo, alguns dias, o rei vai visitar a sua adega. E o que ele encontra? Tudo estava intacto. Ele então remunera os soldados. E aquele que tinha o problema, a dependência do álcool, ele remunera mais. E os outros perguntam: nós trabalhamos ao mesmo tempo, nós cuidamos com o mesmo afinco, por que ele há de receber mais? E o rei, na sua sabedoria, diz: porque o desafio para ele foi maior. A vitória dele em vencer os seus desejos junto ao trabalho que ele tinha que desempenhar deu a ele mais créditos. Isso nos ensina que não é fácil fazer restrições e kedushá, separar de algumas coisas que tanto queremos e gostamos. Mas, se nós conseguirmos, as recompensas, as bênçãos, serão maiores, com certeza. Nessa semana de Kedoshim, de forma muito especial, nós precisamos nos lembrar que um dos ensinamentos que a Torá nos passa, não só em Kedoshim, mas ao longo de tantos estudos, é a importância de socorrermos uns aos outros. Na Torá disse que um judeu com risco de vida deve ser sempre socorrido por outro judeu. Ou que um judeu deve sempre socorrer um outro judeu, caso ele esteja com algum risco de vida, de se afogar, de cair num acidente, numa doença, numa dificuldade monetária. É claro que a Torá não se refere só aos judeus. A mensagem quer dizer que você deve socorrer a todo o seu povo, a todos os seus irmãos. E quem são esses irmãos? São todos nós, filhos do mesmo Criador. Claro, esse socorro deve sempre acontecer em justa necessidade. Mas precisamos saber que é uma responsabilidade nossa cuidar uns dos outros. Nesse momento que o mundo atravessa com tristeza de duas guerras, aqui nós mais nos sensibilizamos de forma natural por ser mais próximos. Aqui Israel vem sofrendo e impondo, mas também a da Ucrânia e tantas outras guerras pequenas que às vezes desconhecemos. Essa semana temos aqui no sul uma tragédia assolando famílias, deixando pessoas sem casas, uma verdadeira guerra, um verdadeiro ambiente de guerra. E nós não podemos deixar de nos sensibilizar com todos esses desafios, todas essas batalhas. Socorrer um ao outro
significa fazer alguma coisa. Se você pode doar, faça. Se você pode conversar com alguém que está triste, converse. Se você pode só ouvir, ouça. Leia para alguém que é cego. Ajude alguém a atravessar a rua. Ajude alguém num momento de dificuldade muito grande. E de todas essas ajudas, tem uma que seguramente tem muita força e é muito importante: rezar pelos outros. Lembremos que na nossa reza diária, no pedaço das nossas rezas matinais, dizemos a prece que Yitzhak rezou para Rivka ter um filho. O que nos ensina quão grande é a força que nós temos de rezar pelos outros. Ficar triste com os acontecimentos, falar deles, compartilhar fotos, vídeos, mensagens, é importante, desde que sejam sérias e de fontes honestas. Mas mais que isso, melhor que isso, é você rezar para que isso tudo acabe, para que o Criador seja misericordioso e perdoe. Tamanhas são as virtudes que todos nós fazemos e que estamos gerando, num efeito direto ou indireto, essas tristezas que nós estamos assistindo. A Cabala ensina para a gente que quando os nossos olhos veem algo triste, em algum nível a gente também causou. Vamos reconhecer o poder que temos de fazer o bem e também reconhecer a importância de fazer o bem. Rezar, pedir pelos outros, pedir para que as notícias sejam boas, para que a tristeza se vá. Essa é a nossa missão. Rezar pelos outros, cuidar uns dos outros, se afastar do lado negativo, manter a kedushá da separação para obter a kedushá da santidade de se assemelhar ao Criador. Esse é o nosso grande desafio e deve ser o nosso objetivo. E para isso, temos um grande privilégio, um lugar onde podemos buscar todo o ensinamento. E por isso, gostamos, devemos e seguimos caminhando em paralelo com a Torá. Shavua Tov, tenham uma boa semana e fiquem com Deus. Que tudo corra bem, que só boas notícias nos cheguem e que só boas notícias possamos ser portadores de disseminar, colocando sempre a verdade na frente de tudo. Shavua Tov.